Paz do Senhor, irmãos. Estaremos iniciando mais uma escola bíblica dominical, cujo título da lição de hoje fala a respeito de oração, disponibilidade e assiduidade. Amém? Estaremos orando. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade de estar aqui, falando sobre a tua palavra para cada um de nós, para os teus filhos. Que o Senhor venha tirar do nosso coração tudo que não te agrada, nos perdoando por palavras, pensamentos e obras. Vai tomando cada jovem, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Vai tomando a vida dos teus filhos, renovando, avivando o coração. Por onde eles vêm estar, o Senhor venha guardá-los, cobrindo com o teu sangue. Que nós venhamos aprender mais um pouco da tua palavra. E não venhamos somente ser ouvinte, mas venhamos ser praticante. Fala conosco. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estarei lendo com os irmãos em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, nós vemos que nesse texto vai falar a respeito do amor fraternal e da humildade. Então, que nós não devemos estar preocupados com nós mesmos, mas como diz no versículo 4, cada um atente não somente para o que é seu, mas também para o que é dos outros. A Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Então, nessa lição de hoje, nós estaremos falando sobre oração, sobre disponibilidade e sobre assiduidade. Que eu, que você, que nós possamos estar fazendo uma reflexão nessa manhã, nesse dia, e realmente venhamos tirar algumas conclusões de como tem estado a nossa vida com relação aos ensinamentos da palavra do Senhor, com relação ao amor que nós temos um para com os outros, com relação à nossa disponibilidade em ajudar, em amar, em estar ali pronto para qualquer situação, com nossa assiduidade em todos os momentos que Deus precisar que você possa fazer algo, orando, ajudando, abraçando, amando, estando disponível para que realmente a obra do Senhor possa crescer. Nós sabemos que nós vivemos num período, agora a pandemia, mas que nós viemos ter a palavra no coração de tal forma que não venhamos somente ser ouvintes, mas que venhamos verdadeiramente praticá-la. Amém? Então hoje vamos estudar mais 3 tipos de compromisso, ou seja, compromisso da oração, compromisso da disponibilidade e o compromisso da assiduidade. Então eu vou ler com os irmãos alguns textos que se encontram em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 2 diz: Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção em nossas orações. 2,13 vai dizer: Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é a verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que credes. 5,17 diz: Orai sem cessar. Segundo Tessalonicenses, também no capítulo 1:3 diz: Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. E o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. E 3:1, finalmente, irmãos, orai por nós,
para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. Então nós vemos aqui que Paulo, irmãos, através desses textos, ele vai demonstrar todo o carinho e amor que ele tinha pela a igreja em Tessalônica. Nós sabemos que a igreja em Tessalônica foi o segundo lugar em que o evangelho foi pregado na Europa. O primeiro foi Filipos, mas nós vemos aqui a preocupação de Paulo, que não só de amparar aqueles que estão em oração, como também ele envia Timóteo de volta a Tessalônica para animar os novos irmãos. Então Paulo, ele tinha esse compromisso. E nós também viemos ter um compromisso, irmãos, de orar pela família, de orar pela nossa nação, pelos líderes. Nós sabemos que a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. E a oração é uma ferramenta que nós necessitamos de colocar em prática, como a palavra, como o jejum, mas aqui na lição falando sobre oração, que a gente possa realmente entregar aqueles que nós conhecemos em todos os momentos, porque nós sabemos que Satanás ele está de todas as formas tentando tragar as pessoas e muitas vidas têm sido ceifadas e têm sido destruídas. Então que nós possamos ter essa preocupação, esse desejo no coração de estarmos orando sem cessar, como diz em Tessalonicenses 5,17. Então nós vemos que a oração mostra que nós se importamos com as pessoas. Então os Tessalonicenses, ele fazia parte da vida do ministério do apóstolo Paulo. Então isso implicava o quê, irmãos? Que ele tinha um compromisso constante de orar por eles. Ou seja, quando nós fazemos essa aliança com Jesus Cristo, nós nos comprometemos a amparar nossos irmãos, família, aqueles que nos cercam, ajudando a carregar os seus fardos. Então, as nossas orações ajudam a cada um suportar tudo aquilo que tem enfrentado nos dias a dias. Nós vemos que a Bíblia fala sobre aquelas pessoas que se dedicam em oração e a Bíblia fala que eles são os alicerces da igreja, porque a Bíblia fala que a oração move a mão de Deus. Então a oração mostra, irmãos, também que nós somos decisivos na formação uns dos outros. Então comprometer-se a orar vai significar que nós somos participantes no processo da edificação do corpo de Cristo, ou seja, as pessoas não crescem sozinhas, mas dependem umas das outras, e a oração é uma ferramenta importante nesse sentido, ou seja, para que a edificação venha a acontecer. Então, o compromisso de orar por alguém nos mantém atento e constante. Então, a gente precisa avaliar a nossa conduta de servo do Senhor a cada momento e tentar ver como tem estado a nossa vida de oração. Será que nós oramos o suficiente? Eu gostaria de ler com os irmãos 2 Timóteo, no capítulo 1, 2 Timóteo 1, do 3 ao 5, que diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti nas minhas orações noite e dia. Paulo diz aqui, irmãos, que ele orava por Timóteo dia e noite. Lembrando das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então Paulo tinha essa preocupação de estar orando o tempo todo por Timóteo. Então a gente precisa estar orando aí pelos nossos filhos, pela igreja, pelo nosso trabalho, pelos líderes da nação, pelos políticos, por todos aqueles que nós sabemos, amém? Que a gente possa ser despertado
nesse sentido e refletir hoje como tem estado a nossa vida de oração. Nós sabemos também que o compromisso da disponibilidade. Marcos 6:30 a 44 vai falar a respeito da primeira multiplicação. E se nós formos ver, irmão, a Bíblia fala que Jesus ali teve o quê? Compaixão por aquelas pessoas. Marcos 6, não vou ler todos, mas do 30 a 44, no início vai falando assim, ó, os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhe disse, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo de comer. Então eles estavam cansados de trabalhar na obra do Senhor. Mas isso não impediu, irmãos, deles sentir compaixão pelo povo de Israel. No versículo 34 vai dizer que Jesus desceu do barco e viu uma grande multidão e teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Então estar disponível, irmãos, não é fácil. Geralmente nós programamos a nossa vida, né? Família, lazer, o tempo hoje é corrido, mas nós precisamos levar o Evangelho no coração de tal forma, nós temos uma rotina, uma agenda, mas às vezes a gente não quer modificar, mas às vezes a necessidade, irmão, precisa que você saia daquela rotina. Então o compromisso da disponibilidade vai nos levar o quê? A rever o que é mais importante. Então, se nós descobrirmos aí que alguém precisa de um apoio, uma oração, uma ajuda, a gente não pode deixar que as nossas prioridades atrapalhem a nossa disponibilidade em fazer a obra do Senhor. Nós lemos aqui em Marcos 6, do 30 em diante, o povo, os discípulos estavam cansados, Jesus, eles pretendiam ir para um lugar. Mas, irmãos, a Bíblia fala que ele sentiu compaixão do povo. E a Bíblia fala que ele vai reunir o povo ali e houve a primeira multiplicação, ou seja, dos pães, 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia fala que eles alimentaram quantos homens? Quase 5.000 homens, porque Jesus teve compaixão, porque Jesus ali esteve disponível. Então a compaixão também vence o cansaço. O dia foi tão agitado para eles, não tiveram tempo nem de almoçar. Foi então que Jesus decidiu ir a Betsaida para um tempo de descanso. Mas, irmãos, a assiduidade ali, a disponibilidade, o compromisso de disponibilidade fez com que ele alimentasse a multidão. Então, irmãos, a compaixão se dispõe a alterar uma própria agenda. Quando o planejamento da nossa vida não admite nenhuma alteração, perdemos a oportunidade de conhecer a multiforme graça de Deus. Então é preciso entender que estar no corpo de Cristo é conviver com outras agendas. Se Jesus e os discípulos não tivessem tido compaixão ali, se eles tivessem ido para o local Betsaida, que nem o desejo do coração deles era isso, não teria acontecido a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Então, quando você se dispõe a ajudar alguém, o poder de Deus é manifesto. Nós vemos milagres acontecer. Nós vemos os sinais. E a Bíblia fala que os sinais seguirão aos que creem. E também o compromisso da assiduidade. Muitas pessoas hoje em dia não consideram mais a assiduidade como algo necessário dentro do contexto do corpo de Cristo. Isso acontece principalmente quando interpretamos a igreja como algo que acontece nas horas vagas, um momento para relaxarmos. Nós estamos vivendo um período agora e eu fico preocupado quando acabar o isolamento total. Quantas pessoas estarão retornando para a casa do Senhor? Para abraçar, para amar, para adorar? Porque nós se habituamos a fazer tudo isso em casa. Creio eu que aqueles que estavam na igreja estão de alguma forma adorando ao Senhor, orando, jejuando, lendo a palavra. Mas quantos irão retornar? Porque nós se habituamos a ficar em casa.
Então, nós precisamos agora analisar isso e refletir. Assiduidade. Porque você está lá junto, aquele calor humano, buscando a Deus, adorando, nós sentimos essa falta. Então, na verdade, a assiduidade também deve ser um compromisso estabelecido entre os membros da família. Eu vou ler um texto com os irmãos, que se encontra em Hebreus 10, versículo 25, que diz assim, irmãos: não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vede que se aproxima aquele dia. Então a gente precisa estar na igreja, estar com os irmãos, comunhão, unidade, assiduidade. Então, o tempo de encontro é um tempo de investimento. Quando estabelecemos o compromisso da assiduidade, compreendemos que todo o tempo gasto em comunidade significa investimento em nossas próprias vidas. Não nos encontramos por acaso ou porque não temos nada melhor para fazer. Então, a importância da presença. Assim, quando entramos nesse pacto da assiduidade, nos comprometemos com toda a riqueza de nossa presença. A edificação, então, torna-se resultado de um encontro de presenças, a minha, a de Deus, a do Espírito Santo e a de meus irmãos. Então, irmãos, a gente precisa colocar esse desejo no coração de estar lá unido com os irmãos. A assiduidade nos treina na constância da vida cristã. Os inconstantes normalmente o são porque não foram treinados na assiduidade. Basta fazermos corpo mole num dia em que não nos sentimos dispostos a ir ao encontro dos outros, para percebermos que essa indisposição voltará a acontecer numa intensidade talvez muito maior. Como percebemos, irmão, os compromissos da oração, os compromissos da disponibilidade, da assiduidade, pressupõem considerarmos o outro em autoestima. Só aqueles que se importam são capazes de orar pelo outro, de se disponibilizar ao outro e de conviver com o outro. Esforcemos-nos, portanto, no resgate dessa vocação da igreja a de se importar. Então, irmãos, oração, disponibilidade, assiduidade são compromissos importantes na nossa vida. Nós vivemos num mundo muito agitado, muito correria. Filipenses 2,4 diz que nós não devemos cuidar somente dos nossos interesses, mas também dos interesses dos outros. A Bíblia fala que nós somos servos. Nós viemos esse mundo para servir. Eu sei que cada um de nós temos os nossos afazeres, trabalho, família, né? A vida é corrida, mas isso não pode te impedir, não pode atrapalhar que nós viemos estar orando, viemos ser disponíveis a ajudar, a trabalhar na obra do Senhor e venhamos estar presentes, venhamos ter assiduidade. A Bíblia fala que a obra é grande, mas são poucos os ceifeiros. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então que nós venhamos hoje estar avaliando, analisando a nossa conduta no dia a dia, a nossa forma de pensar e de agir, a nossa maneira de viver o Evangelho. Porque existe muita competitividade aí fora, existe muita coisa, mas nós, irmãos, fomos lavados e remidos no sangue de Jesus para fazer uma obra, para fazer uma grande obra. Então que Deus venha tomar cada um de vocês jovens, cada um de nós. A Bíblia fala que os jovens são fortes, já venceste o maligno. E venhamos realmente colocar a mão no arado, não venhamos olhar para trás. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te renovar, que Deus venha te sustentar e colocar no teu coração, no nosso coração, esse desejo, mais oração, mais disponibilidade, mais assiduidade, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então que Deus te abençoe, que o Espírito Santo faça a diferença na tua vida, que o Espírito Santo venha te capacitar de tal maneira
que nós venhamos realmente colocar a mão no arado e não venhamos olhar para trás. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estar aqui falando sobre a tua palavra. O Senhor venha sondar os nossos corações nessa manhã, nesse dia, Senhor. E venha repreender, venha tirar do nosso coração tudo que não te agrada, Senhor. Mas que o Senhor possa estar capacitando cada jovem, Senhor. Colocando cada dia no coração o desejo de te servir em espírito e em verdade. Senhor, a Bíblia eu sei que fala que nós devemos usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado, mas que também nós possamos ter amor pelas almas. Nós possamos, Senhor, ter esse desejo no coração de interceder, de ajudar, de amar, Senhor, de fazer o melhor, não somente para nós, mas para todos aqueles que nos cercam, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, nos capacitando, nos renovando e avivando a sua obra nas nossas vidas. E nós oramos agradecido, em nome de Jesus. Toma cada jovem, abençoa os teus filhos, toma a família, Senhor, o caminhar de cada um, por onde eles venham andar. Senhor, venha guardá-los, cobrindo com teu sangue, livrando de todo o mal. Decreta a vitória na vida de cada um. Capacita os teus filhos, Senhor. E nós oramos agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.